omnes sancti sancte Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 15 de maio, a Igreja celebra a memória de Santo Isidro ou Santo Isidoro. Ele nasceu em Madrid, na Espanha, no ano de 1070. Era filho de uma família de camponeses, muito pobres, porém muito piedosos e cristãos, que cultivavam a virtude e trabalhavam para a glória de Deus. Verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Por isso ele cresceu em paz e feliz. Revelou-se desde pequeno ser muito caridoso para com todos. Depois de adulto, Santo Isidoro trabalhava no campo numa propriedade. Era admirável a piedade de Santo Isidoro. Ele levantava todos os dias muito cedo para participar da missa e depois ia para o trabalho do campo. Ele continuou com a mesma rotina mesmo depois de casado. A sua esposa se chamava Maria Turíbia e os dois tiveram um filho. O casamento dos dois fez com que Santo Isidoro continuasse ainda mais vivendo a sua vida de fé e de caridade. Certa vez, Santo Isidoro foi acusado pelos outros camponeses de deixar o trabalho para ficar rezando a manhã inteira. Era uma acusação falsa, porém Santo Isidoro aproveitava o intervalo para rezar o Santo Terço. Essa atitude incomodava muito dos camponeses, porque Isidoro era um bom funcionário, uma pessoa que trabalhava muito bem. Depois de rezar o terço, o que ele gostava de fazer de joelhos, ele voltava para o trabalho com ainda mais vigor e rendia muito mais do que os outros camponeses. Isso fez com que muitos tivessem inveja dele e por isso o acusaram. Porém, o seu patrão não pôde lhe fazer nada diante das evidências. Isidoro era um bom funcionário, trabalhava mais do que os outros, mesmo ocupando o seu espaço, que era um espaço de intervalo para rezar. Essa era uma constante na vida de Santo Isidoro, rezar e trabalhar. Mas também não era a única coisa que ele fazia. Ele também exercia a caridade e a solidariedade para com os mais pobres. Ele dividia todos os seus ganhos com muitas famílias e pessoas necessitadas, e por isso muitos o consideravam como um verdadeiro pai e amigo. Ele dividia os seus bens, porém não deixava faltar nada à sua família, à sua esposa e ao seu filho. Santo Isidoro também passou por muitas provas e dificuldades. Quando seu filho era criança, veio a falecer. Isso lhe causou uma imensa dor, tanto nele quanto na sua esposa. Porém, nenhum deles deixou-se levar pelo desespero e a descrença, mas pelo contrário, depois da morte do filho se tornaram ainda mais caridosos, transformaram aquela dor em pérola, ajudando a quem necessitava. Por isso Santo Isidoro deixou um rastro de humildade e simplicidade, de caridade, manifestada no amor ao próximo. Ele faleceu pobre sem ter se tornado conhecido. Sua morte aconteceu no dia 15 de maio de 1130, na cidade de Madrid. Ele foi sepultado e não chamou a atenção de ninguém até então. Porém, os pobres, muitos pobres, estavam presentes no seu funeral. E de maneira espontânea, estes mesmos pobres começaram a pedir graças por sua intercessão, porque conheciam a sua vida piedosa e caridosa e certamente o reconheciam como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. A partir então das preces dos pobres, muitos milagres começaram a acontecer pela intercessão de Santo Isidoro e a sua vida chamou a atenção também da hierarquia da Igreja. A mesma começou a reconhecer o grande valor da vida simples e humilde de Santo Isidoro, uma vida vivida no temor a Deus e a fidelidade ao mandamento, uma vida justa e reta, alicerçada na oração e na caridade. As autoridades civis também se sentiram atraídas por esta vida. Felipe II, rei da Espanha, estava gravemente enfermo e pediu a intercessão de Santo Isidoro para que ele pudesse encontrar a cura. Ele encontrou a cura e ele pessoalmente escreveu uma carta ao Papa Gregório XV pedindo a sua canonização, o que aconteceu no ano de 1622, depois de confirmar alguns milagres pela intercessão de Santo Isidoro.
Deus e a Igreja mostram a grandiosidade da vida de Santo Isidoro porque ele foi canonizado na mesma cerimônia que outros grandes santos foram canonizados, como Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, Santa Teresa d'Ávila e São Felipe Neri. Ele foi instituído como padroeiro dos trabalhadores rurais, dos desempregados, dos indígenas e da cidade de Madrid. A história de Santo Isidoro nos leva a refletir. Era um homem que tinha uma vida comum, um homem casado, pai de família, trabalhador, um homem que, mesmo diante de tantas responsabilidades, não abandonou a oração, a piedade e a caridade para com os mais necessitados. Santo Isidoro mostra com a sua própria vida que é possível, sim, viver a santidade. E de maneira especial nesse dia de Santo Isidoro, que sofreu a perda do seu filho, vamos pedir por todos aqueles que perdem os seus entes queridos. Pedir ao Senhor que seja consolo e que possam encontrar forças, assim como Santo Isidoro encontrou, para transformar esta dor em caridade, transformar essa dor em algo para o próximo, para que possa realmente encontrar o consolo na fé e na esperança cristã. Senhor Jesus, que desejastes enriquecer a Igreja com o testemunho de Santo Isidoro, este homem que em vida não chamou a atenção de ninguém, mas que depois da sua morte, a sua vida brilhou para toda a Igreja como um sinal de santidade da presença de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque é grande a vida deste homem e pedimos, Senhor, a graça de que pela sua intercessão nós possamos viver uma vida de piedade. Primeiramente, Senhor, fiéis à oração, como Santo Isidoro foi fiel à oração. Depois, Senhor, transformando o nosso trabalho em oração, para que o nosso trabalho se torne algo que te glorifique, algo que exalte o teu santo nome. Depois, Senhor, a caridade para com os mais necessitados. E não podemos esquecer, Senhor, a grande dor que passou Santo Isidoro ao perder o seu filho. E por isso, de maneira especial, eu coloco na tua presença todos aqueles que assistem e veem este vídeo, que perderam os seus entes queridos e choram a ausência, a falta deles. Que Santo Isidoro possa, através do seu testemunho e intercessão, mostrar a estas pessoas o consolo da fé e da esperança cristã. Jesus Cristo está sempre presente em nossas vidas e por isso queremos te louvar, porque Santo Isidoro nos mostra isso, que é possível alcançar a santidade mesmo na vida cotidiana e simples de um camponês. Ele pôde mostrar a grandiosidade daqueles que seguem e são fiéis a Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Isidoro, rogai por nós.